Beijo no coração de vocês aí. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por você estar conosco. Graças a Deus estamos todos unidos no amor do Cristo, né? E vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo que eu estou fazendo para que eu possa aprender mais, para que eu possa entender a forma mais fácil de praticar esse Evangelho, que é o nosso dever. E eu estou trazendo aqui no YouTube, não com a intenção de converter ninguém, mas com a intenção de levar esclarecimento a muita gente que tem as suas dúvidas, né? Que questiona muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o próprio Espiritismo. Nós vamos chegar lá. Mas eu estou iniciando pelo Evangelho porque eu preciso encontrar para a minha pessoa não que eu não tenha conseguido caminhar, né? Todos nós caminhamos, mas eu preciso encontrar uma forma de me sentir realizada. Essa é a verdade. Eu sempre gostei de passar o Evangelho. Eu sempre gostei de fazer os estudos lá na casa espírita, onde eu frequentava. Gostava muito, mas muito mesmo. E, infelizmente, por motivos não só pessoais, mas de acordo com os acontecimentos, a gente parou de fazer o estudo. A instituição continuou trabalhando. E aí eu senti necessidade de explanar esse Evangelho. E nada melhor do que o YouTube, né? Para que ele possa ser abrangente a todas as pessoas, aquelas que querem conhecer, que querem tirar dúvidas, que querem entender, porque muitos acham que a gente faz um trabalho errado. Não é um trabalho que as pessoas entendem que a gente vai, como já disseram, perturbar os espíritos. Não. Nós, no caso, somos todos médiuns, uns mais, outros menos. E nós damos oportunidades desses irmãos que se foram dizer alguma coisa que não pôde dizer no tempo que estava aqui, ou que esqueceu de dizer, ou, quem sabe, dele nos perguntar alguma coisa, querer saber alguma coisa que não soube enquanto estava aqui. Nós somos esse instrumento da caridade, da fraternidade, para nós, mais ainda, mas também para eles, que muitos chegam lá com dúvidas, né? E a gente, através do estudo, vai levando conhecimento a todos, não só os daqui, como nós que estamos no outro plano. Mas vamos seguir em frente, que o tempo urge, e a gente precisa terminar esse Evangelho para dar sequência ao nosso estudo. Nós vamos chegar até no Livro dos Espíritos e vocês vão conhecer, e vocês vão entender muita coisa, porque é a explicação para tudo, né? Bom, do livro Pão Nosso, vamos fazer a nossa página de iniciação. Vou abrir aleatoriamente, como sempre, e ele vai nos trazer o necessário. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão, o Espírito Emmanuel, mentor do Chico Xavier.
Lição 53. Em cadeias. Não é cadeia de prisão, não. Em cadeias é como se fosse em conexão, em união. Eu não sei dizer bem o sentido, o significado eu sei, mas eu não sei dizer como explicar para vocês. Em cadeias. O que está tudo junto numa coisa só. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Eu vou explicar para vocês já, espera uma coisa. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes de testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tenta quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Deixa eu fazer uma prece primeiro. Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de estudo, de aprendizado, Senhor. Que possamos absorver o melhor dos seus ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Que a tua paz infinita, a tua misericórdia possa chegar a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possam receber a bênção divina, o amparo para encontrar a luz e a liberdade, Senhor, de realizar o trabalho do Cristo junto a todos os outros que o cercarem. Obrigada mais uma vez, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu falei, não seria uma cadeia, essa cadeia que a gente conhece, né? Mas naquela cadeia a pessoa fica presa em determinadas ideias ou em conceitos que as pessoas colocam como se fosse uma forma de, como ele diz aqui, né? Há pessoas, eu vou colocar na minha pessoa, tá? Como se fosse eu. É porque acontece às vezes comigo isso. A gente às vezes deixa de fazer a caridade, se esquece que a caridade vem do coração. A caridade não é quando você tem dinheiro, quando você tem posses. Até pode ser também,
Mas a principal caridade é que ela vem do coração, da boa vontade, do desejo de fazer o bem, do desejo de fazer o outro feliz. Seja de que forma que você achar melhor, você fazer o outro feliz com o teu abraço, com o teu sorriso, com a tua atenção, com a tua palavra, com o que a gente está fazendo aqui, né? Levar a palavra do Cristo a todo mundo, a todo aquele que precisar, num momento de dificuldade, num momento de tristeza, de ansiedade, de achar que o problema não dá para ser resolvido. A gente pega o Evangelho e encontra aquela luz, aquele amparo, aquela fonte viva que nos traz a água que mata a nossa sede de aprendizado. E essa cadeia que ele coloca aqui é aquela que nos prende a determinados conceitos, a determinados dogmas. Tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Eu só posso fazer caridade se eu tiver dinheiro. Eu só posso fazer caridade se eu for diferente. Não, qualquer pessoa pode fazer caridade. Qualquer pessoa. Eu lembro que em todos os lugares, aqui nessa casa, que eu sinto dificuldade de morar aqui, porque aqui eu não tenho a facilidade que eu tinha para praticar a caridade que eu gosto de praticar. Eu vou explicar para vocês. Em todos os lugares onde eu morei, a vizinha mais próxima, né, porque eu não podia estar todo dia na casa de ninguém, né? Então a vizinha mais próxima, que a gente tinha mais contato, mais fácil acesso, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma necessidade. Você, quando escutava qualquer balbúrdia ou qualquer coisa diferente, você procura saber o que está acontecendo. Eu sou assim. Eu sou assim. E aqui eu não tenho essa facilidade. Porque, apesar de morar numa casa onde tem casa do lado, casa do outro, casa nos fundos, é de difícil acesso para mim. Primeiro, pela minha idade, pelas dificuldades que eu tenho de me locomover, minhas pernas doem muito. Eu tenho dificuldade mesmo, sabe? Até dentro de casa é um pouco difícil, mas eu me esforço para isso. Eu não posso me arriscar e estar andando pela rua sozinha, porque eu levo muito tombo. Eu caio muito. Já caí várias vezes, já arrebentei a mão, me machuquei toda. Então eu não quero trazer problema para ninguém, né? Nem para mim mesmo. Mas como eu estava falando, eu já morei em apartamento e a minha vizinha do lado, ela vinha todos os dias, quando ela levantava antes de ir trabalhar, ela vinha tomar café na minha casa. Porque a primeira vez que ela bateu na minha porta pedindo uma ajuda, não lembro muito bem, mas tudo que ela tinha dificuldade era a mim que ela recorria. E eu corria na casa dela para resolver o problema dela. Às vezes ela estava chorando lá, eu escutava e eu já entrava pela casa dela, pelo apartamento adentro, que a gente costumava deixar o apartamento só na maçaneta, tanto na minha quanto na dela, porque a gente entrava uma na casa da outra com muita facilidade. E aí eu entrava para saber o que era. Então ela já acostumou, né? Todo dia ela vinha tomar café na minha casa. Eu já fazia o café, arrumava a mesa na cozinha, era uma mesinha pequena, o apartamento era pequenininho, né? Eu arrumava e quando ela se atrasava, eu ia na porta e tocava com o marido, porque ela podia estar se arrumando, o marido podia estar ainda lá, né? Quando era de manhã, eu não invadia a casa dela, esperava ele sair, né? E aí eu chamava, fulana, o café está pronto. Aí ela vinha, sentava na mesa comigo, tomava café e ia trabalhar. Todo dia era isso, todo dia, todos os dias. Ela tinha umas plantas que ficavam na porta da casa dela, eu molhava as plantas todo dia, varria a porta dela, passava um pano, não deu para tirar poeira. Todo dia eu fazia isso. Eu acostumei, eu sou assim. Eu morei numa casa, a primeira casa que eu tive assim que eu casei, a minha casa era geminada também, sabe? Então, da minha varanda eu tinha contato com a vizinha, eu conversava sempre com a vizinha ali. Eu não tinha filho nessa época. O que eu fazia? Eu limpava a minha casa, encerava a minha varanda, eu pegava a minha enceradeira, pulava a enceradeira pelo bujo que ela estava lá na varanda dela, dava a volta pelo portão, entrava no portão dela, passava a cera na varanda, passava a enceradeira quando ela chegava, estava na rua, né? Estava
fazendo as compras dela lá, e quando ela chegava, ela já via a varanda já estava ensinada. Aí ela me dizia, mas como é que você fez isso? Eu falei, fazendo. Mas não é pra você fazer aquilo, gente, deixa ela fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de, sabe, de ajudar, de deixar o outro feliz. Eu fico feliz quando vejo a felicidade do outro, muito feliz. Eu sou assim, é o meu jeito. E aqui eu reclamo muito, muito mesmo, porque eu não tenho contato com ninguém. Só assim de longe, quando às vezes uma pessoa precisa até fala, quando eu não tenho essa facilidade para chegar, falo com a minha filha, falo, vai lá ver o que está acontecendo, para poder saber, ver se está precisando de alguma coisa. Mas as pessoas aqui são muito orgulhosas, sabe? Tem gente aqui que é muito orgulhoso, não aceita ajuda, não. Você vê que está precisando, mas você tentar ajudar a pessoa, diz, não quero não estou precisando disso não, vai. A gente fica até sem graça, mas você não sabe como você vai agradar a pessoa. Mas é isso que é a prática do bem, a prática do Evangelho, é você sentir que o outro está precisando de você e você já se doar. É você olhar o outro como seu irmão de verdade, como se fosse seu irmão de sangue. Eu não tenho tanta afinidade com meus irmãos de sangue quanto tenho com pessoas assim, vizinhas, sabe? Eu tenho mais facilidade de lidar com um vizinho do que com meus irmãos. A gente percebe que quando nasce na mesma família, não são todos espíritos afins, né? Daí é isso que eu explico para vocês. Daí a gente entende a reencarnação. Nós vivemos outras vidas, então tivemos alguma dissensão naquela época, alguma divergência, alguma diferença que a gente tenta ainda consertar nessa, mas às vezes fica difícil, porque tem uns que não aceitam determinadas coisas, nem sua e nem de outro irmão. Mas é assim, a vida é assim mesmo, né? Um dia a gente se acerta, seja nessa encarnação ou na outra a gente se acerta. Mas a gente vive bem, tá? A gente não está de mal, não, todo mundo vive bem, mas a gente não tem tanta facilidade para lidar. Mas como eu estava falando, a paz não quer dizer isso, entendeu? A gente tem que pensar que a caridade não precisa que você tenha dinheiro, não precisa que você vá lá e dê uma cesta básica. Lógico, se a pessoa está precisando e você puder ajudar, você vai ajudar. Não precisa ser uma cesta básica, mas aquilo que você puder oferecer de mais necessário, né? Esse é o Evangelho de Jesus. A gente ajudar sem olhar a quem, sem escolher a pessoa, sem ter a própria afinidade, porque às vezes você não tem afinidade, mas a pessoa precisa de você. Eu não vou porque eu não vou com a cara dela, não é assim? Mas a gente não pode pensar assim, né? A gente precisa dar, doar. Jesus não olhou todos nós de um jeito? E nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes. Ninguém é idêntico ao outro, nem fisicamente, nem moralmente falando, né? E é assim que a página diz que a gente precisa aprender a lidar, praticar o bem, seja em qualquer situação. Bom, nós terminamos esse lado aqui, iniciando o capítulo 2, já fizemos o item 1, né? O item 1, e o capítulo é aquele que eu falei, meu reino não é deste mundo, palavras de Jesus. E aqui, o segundo é falando da realeza de Jesus. É pequenininha, é bom porque já está muito tarde. Eu gosto de fazer depois que todo mundo vai dormir, sabe? Essa hora que eu estou fazendo aqui, está todo mundo deitado, todo mundo dormindo. Porque se ficar com o quarto da minha filha aberto, os gatos vêm tudo para cá. E às vezes ficam correndo aqui pela sala, fazem uma algazarra, sobe na mesa, pula para lá, pula para lá. Sabe como é que é gato, né? Ela tem 4. E os 4 brincam muito, mas brincam muito. Fazem muita baguncinha. Você já deve ter visto aí. Alguém já deve ter visto. Então eu prefiro fazer essa hora que está todo mundo dormindo, inclusive eles. Trancadinho lá no quarto com ela. Bom, vamos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelo nosso irmão Allan Kardec. Allan Kardec colheu informações no Livro dos Espíritos, desculpa,
São os gatos que me trazem a alergia. E o Livro dos Espíritos, ele traz muitas explicações, muitos esclarecimentos. E ele, depois dessa pesquisa que ele fez, eu vou chegar lá e vocês vão entender o que é o Espiritismo. Eu estou no Evangelho, como eu falei, para que eu encontre sempre o equilíbrio em qualquer situação. Que eu comece a entender o meu dever, a minha obrigação. E eu estou fazendo isso com vocês, dando oportunidade àqueles que querem entender também, que buscam uma luz. Não é assim? O Evangelho diz que nós só encontramos a luz verdadeira que nos ilumina o caminho, que ilumina a nossa consciência, nosso coração, com Jesus, seguindo a lei divina, praticando o bem. E o Evangelho vai dar todas essas explicações de como a gente conseguir isso, como a gente consegue o equilíbrio, a paz. Todas as vezes que eu estou, porque ninguém é perfeito, né? Todas as vezes que eu estou assim, sabe, devido a alguns acontecimentos, né? A gente está no mesmo planeta, a gente está, alguns em outros países, mas o planeta todo está em movimento, né? Muita coisa acontecendo, e a gente precisa entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo é preciso ter equilíbrio, é preciso ter fé, é preciso encontrar a paz. E a gente só encontra aquilo no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus também está no livro Espírita, na obra Espírita. As obras espíritas trazem o Evangelho de Jesus, trazem o esclarecimento que tanto necessitamos. Deixa eu ver assim, me enxergar melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec. Não que Allan Kardec tenha escrito ou trazido isso, mas Allan Kardec tirou da Bíblia e está aqui trazendo para nós de forma mais clara, mais explicativa. Tá bom? Vamos lá. Perdoe meu pigarro, como eu falei, a alergia devido aos gatos. A realeza de Jesus. Vamos falar sobre a realeza, nosso rei, né? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? O reino dele não é aqui na terra, mas será que aqui também ele não tem uma realeza? Nós não reconhecemos Jesus como nosso rei. Certo. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, quer dizer, do tempo, que vá além de outras coisas. Mais explicação. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo... Desculpa, deixa eu começar de novo, já errei aqui o sentido, peraí. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. Olha, eu li de novo errado, gente. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer,
a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. A todo aquele que mexe com o nosso progresso. Esse título, quando ele ascende, quando ele vara o tempo, quando ele se torna uma coisa eterna, né? Você chama de rei. Aqui fala até do tempo da terra, presta atenção. Você chama de rei aquele que você considera o que a população considera. E é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda de mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que se cinge a coroa real? E é verdade. Eu vou citar pessoas que a gente conhece, pessoas do nosso planeta. Por exemplo, a gente fala quem é o rei da música, o cantor. Pelo que a gente sabe, a população preferiu esse título a Roberto Carlos, né? Antigamente, o rei da voz, Orlando Silva, a rainha do rádio, era uma briga danada na minha época, era Emilinha Borba e Bahrein. Então, são títulos que a gente lembra, no tempo passado, você vai ficando com uma idade avançada, mas você lembra que o rei da voz foi Orlando Silva, que a rainha do rádio, de vez em quando era uma, de vez em quando era outra, né? Mas estavam lá. E o rei da realeza, por exemplo, o rei da Espanha, o rei, ele muda, né? Como se fosse o presidente da República, não muda, né? O Papa não muda. Então você já esquece aquele outro que passou. Você vai lembrar o rei. Qual é o rei? Quem é o rei da Inglaterra? Quem é o rei não sei de onde? Quem é o rei? Aí a gente vai lembrar daquele atual e esquece o que já passou, né? Já nesse sentido que ele está falando, o rei da voz, o rei dos escritores, o rei dos artistas, o rei dos cantores, né? Roberto Carlos. É uma coisa que a gente vai lembrar sempre, enquanto a gente viver, né? É isso que está colocando aqui. Então, é uma preponderância maior do que o rei da realeza. Imperecível é a primeira realeza, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes, né? A população que coloca, né? O rei que fica para toda a vida, o rei Roberto Carlos, o rei da voz, e o rei da realeza é o tempo, é só de acordo com o tempo. Ele é rei naquele tempo, depois ele deixa de ser. Vem o outro, toma o lugar de rei, né? As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Não é assim? E, né, esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei
do que os potentados da terra? Não é? Porque Jesus vai ser sempre o nosso rei maior. Nós não vamos nunca esquecer que Jesus é o nosso rei maior. Certo? Ao passo que o rei, como eu estava falando, o rei da voz, vão desencarnando e a gente vai acabando esquecendo, vem outro rei da voz, que é a voz mais bonita, da época atual, não é assim? E o rei da realeza é aquele que fica no tempo que ele está ali. Cada um tem sua posição. Já o rei Jesus é para sempre, não é? Ninguém vai substituir Jesus, é o nosso rei. Ele não tem mais potencialidade do que os reis da terra? Tem. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, ele dizendo a Pilatos, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, porque ele é o rei da eternidade, ele é o rei que é reconhecido em todo o planeta. Ele não é o rei da terra, nós reconhecemos como rei sim, mas é o rei eterno. Para nós, né? Jesus não é o rei. Então, esse é o estudo de hoje, falando sobre a realeza de Jesus, que não se compara com a realeza de um artista, ou com a realeza de um rei da Inglaterra, né? Da realeza. Esses países que ainda tem país aí que tem também, tem a rainha da Inglaterra, não tem? Tem. Então, esses passam muito rápido, mas Jesus não vai passar nunca. Jesus será sempre o nosso rei. Jesus, o nosso poderoso, que está sempre conosco, que a gente chama por ele e ele está sempre ali pronto para nos ajudar, nos dá a força, a coragem, a perseverança, nos dá a certeza de que nós temos outra vida, sim. Teremos outras oportunidades, sim. Estamos aqui de passagem nesse mundo. Viemos com uma bagagem que trouxemos de outras vidas, porque nós erramos muito e continuamos errando ainda. Mas estamos evoluindo aos poucos. Um dia seremos espíritos puros. Vai depender de nós, da nossa vontade, da nossa ação, do nosso sentimento, da nossa prática. O amor do Cristo nos protege, nos uniu, nos dá sempre a força, nos fará ascender ao plano maior. Que Jesus nos abençoe. Que Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos vocês. Que vocês retornem novamente aqui, nesse bate-canal, para ouvir mais uma vez os ensinamentos do Cristo, trazido pelo nosso irmão Allan Kardec de forma mais clara. Os ensinamentos do Cristo nós tiramos da Bíblia Sagrada, que não sabemos, não temos certeza de quem a escreveu, mas saberemos um dia e teremos certeza que Jesus é e será sempre o nosso Rei. Que a paz divina envolva cada coraçãozinho aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. Não se esqueçam de assistir os outros ensinamentos, os outros vídeos anteriores. Teria que ter uma sequência, porque eu começo por Moisés, mas o meu neto, ele imprimiu de forma errada. Mas vale tudo, né? Se a gente quiser estudar, a gente estuda, porque não tem importância. Eu falo no vídeo que ele foi a primeira revelação, Moisés. A segunda foi Jesus. E a terceira é o nosso Espiritismo, que vem nos esclarecer. E eu vou repetir mais uma vez. Não queremos dizer que o Espiritismo é a melhor religião, de forma nenhuma. Nós só queremos dizer que o Espiritismo nos esclarece e teremos provas disso
Todos nós vamos desencarnar um dia. Todos nós vamos deixar o nosso corpo na Terra e iremos ao plano espiritual encontrar com aqueles que nós deixamos lá ou que nos antecederam a essa viagem. Que a paz seja com todos. Beijo no coração de cada um. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo todos os dias. Se falhar é porque eu não estou bem, tá? Afinal, aqui quem fala é uma senhorinha de 78 anos. Faço 79 dia 21 de janeiro. Então, praticamente já tenho 79. Eu tenho as minhas dificuldades. Espero que vocês me entendam. Alguns erros, algumas falhas. Mas a boa vontade está acima de qualquer coisa. E Deus está conosco. Tá bom? Beijo. Tchau. Muito obrigada.